Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Henrique, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre Design Thinking, porém eu não vou me prolongar muito, pois eu só quero mostrar os conceitos básicos dessa abordagem e também, né, talvez ajudar vocês a ter essa noção básica do que é o Design Thinking e como você pode utilizá-lo na prática, assim. Então vamos lá. Então, o design thinking ele é um termo, né, que a gente geralmente utiliza para se referir ao processo de pensamento crítico e criativo, né? Então a gente tem design thinking, traduzindo literalmente, seria pensamento do design. A palavra design já é associada a várias questões e existe uma complexa discussão sobre do que se trata o design, mas colocando em miúdos, né, o design é você pensar e desenvolver soluções, né? Uma solução para algum problema específico que, né, pode ser um problema de alguma pessoa, um problema ambiental, enfim, aí são diversas possibilidades, né? Então vamos colocar isso como parâmetro. O design thinking ele é esse pensamento, né? Ele não chega a ser um método específico, porque ele engloba diversos métodos, né? Então, em cada fase do processo de design thinking você tem diversos métodos e diversas técnicas para desenvolver, né? Então a gente acaba falando que o design thinking é uma abordagem para resolver, para buscar soluções de problemas que são considerados complexos, tá? E quem inventou o design thinking? Na verdade, o design thinking não pode se dizer que ele foi inventado por alguém, porque assim, muito antes, né, das pessoas que eu vou citar em seguida, já existia, né, todo um estudo de como funcionava as técnicas, né, as técnicas específicas que o design thinking é, englobou, né, no seu processo. Então a gente tem o David Kelley, né, que é um professor da Universidade de Stanford, que fundou, né, uma consultoria de inovação nos anos 90, se não me engano, chamada IDEO, e com seu colega, né, Tim Brown, que atualmente é o CEO da consultoria, né, e ele também é autor do Change Be Design, que, né, em português traduziram para Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Então esse livro foi lançado em 2009 e o livro explica a metodologia e virou um best-seller. Porém, né, tanto o David quanto o Tim, eles já aplicavam as metodologias e foram desenvolvendo, né, o processo de design thinking nos anos 90 e utilizando eles para atender os clientes. E como que funciona o design thinking? Basicamente, existem várias maneiras, diversos autores estudaram e trouxeram abordagens, né, de como você pode trabalhar o design thinking. Porém, a que eu acho mais interessante e que eu tenho mais familiaridade também é a metodologia do duplo diamante, né, que é basicamente você ter esse é um processo de 4 fases, né, onde cada uma das fases existe vários parâmetros assim para a gente seguir, né, e a gente chama de duplo diamante porque ele acaba tendo esse formato meio triangular e por isso, né, a gente acaba chamando de duplo diamante. Então vamos lá. A primeira fase então do design thinking aqui, né, iniciando o projeto, é o descobrir. Depois a gente vai para a segunda fase, que é o definir, e depois a gente vai para a terceira fase, que é o desenvolver, e a quarta fase, que é o testar, e depois o ciclo se reinicia. Então, depois que a gente testou, a gente começa novamente o processo, mas aí já evoluindo, né? A ideia é que o design thinking seja um processo cíclico para a gente sempre estar melhorando e inovando em relação ao que a gente está desenvolvendo. Então, na primeira fase, né, a gente pode colocar aqui que a ideia geral é que a gente esteja com pensamento divergente, ou seja, a gente quer ter o máximo de respostas em relação ao que a gente quer descobrir, né? E a pergunta central para essa fase seria: quem é e quais são as dores dos nossos consumidores, né? E quando eu falo consumidor, eu não preciso me referir exatamente ao consumidor que vai comprar o seu produto. Eu posso se referir a um usuário de algum sistema, ou de algum site, ou de um aplicativo, ou de algum recurso, né? Por exemplo, a gente poderia colocar aqui
quais são as dores dos usuários do Sistema Único de Saúde, né? Um exemplo aí bem fora da curva, mas que pode ser empregado dentro desse processo, né? E aí, nessa fase aqui de descobrir, a gente também utiliza diversas técnicas para responder essa pergunta principal, né? Quem é os nossos usuários e quais são as dores que eles possuem. Então, a gente tem aqui a metodologia 5Ws, né? A gente tem a metodologia chamada Shadowing, a gente tem etnografia, entrevistas e um recurso extra que é recomendado, né, no caso aqui, seria o desenvolvimento de um mapa de empatia. E no fim desse processo, o ideal é que a gente tenha algumas possibilidades de personas e as dores dessas personas, né? Então, como vocês puderam perceber, né, esses são vários conceitos, né? Então, quando a gente fala de persona, a gente tem todo um arcabouço de estudos de persona. Quando a gente fala de dores de clientes, também a gente tem vários estudos e metodologias para entender as dores dos clientes. Essas metodologias que eu citei aqui, né, elas não são obrigatórias, na verdade elas são metodologias que foram recomendadas, no caso, para esse quadro em específico, né, inclusive já gostaria de deixar aqui os créditos ao professor da faculdade que eu estudo, né, professor Caio Bianchim, e ele que passou pra gente esse quadro, né? E ele deu uma aula pra gente de Design Thinking. Então eu estou utilizando ele aqui porque eu achei bem intuitivo e interessante para a gente entender como funciona. Mas claro que, como eu disse, essas não são as únicas técnicas possíveis, né? Existem várias outras técnicas, inclusive eu vou falar outras técnicas aqui das outras fases, e essas outras técnicas elas podem ser utilizadas em várias fases, entendeu? Então, por exemplo, eu posso usar a matriz CSD na fase inicial, né? E eu também posso usar na fase de definição. Então a gente não fica preso a essa dinâmica que está descrita aqui nesse quadro, né? Então, continuando, a gente vai para a segunda fase, que é definir. Então, nessa fase, a gente vai ter um pensamento mais convergente, né? Então, a gente vai afunilar as ideias. Então, como vocês podem ver aqui no início, a gente expande o máximo de possibilidades e depois a gente afunila essas ideias aqui, né? E a pergunta principal dessa fase é qual dor, né, do consumidor que a gente já pesquisou, analisou, a gente vai resolver. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai ter a gente vai descobrir diversas dores, vai ter diversos insights sobre como os clientes vão utilizar ou utilizam o nosso produto, o nosso serviço, o nosso problema ali, né? E a gente vai conseguir ter essa lista e a ideia é a gente pensar em qual delas que a gente quer focar, né? Então a gente pode utilizar a matriz CSD, né, que é a matriz de certezas, suposições e dúvidas, critérios norteadores, jornada do consumidor, né? Então, quando a gente fala de jornada do consumidor, a gente tem o aspecto da jornada do consumidor, né? Que é o funil de vendas, padrão, descobrir e tudo mais. E, e não, a gente não está falando da jornada do usuário, né? Que é um outro conceito. Então, existe esse cuidado aqui que eu tenho que citar. Matriz de prioridade de ação, né, que a gente vai definir aqui quais tarefas são prioridades para a gente desenvolver a proposta de valor. E a gente tem aqui um extra também, que é o Six Think Hats, que é uma técnica para desenvolver uma dinâmica de reunião onde a gente consiga ter mais ideias diferenciadas. E, inclusive, essa técnica pode ser usada aqui nessa primeira fase de pensamento divergente. Ela é muito interessante. Depois a gente tem a terceira fase dessa proposta do Design Thinking aqui, que seria o desenvolver. Então, primeiro a gente tem que pensar que a gente está com um pensamento divergente, então aqui a gente tem que expandir as ideias, né? A gente tem que pensar no máximo de soluções ou de respostas para essa questão. E aqui a pergunta principal é quais são as soluções possíveis. Então a gente pode utilizar como técnica, né, futuros ideais, ideia sections, rodada de arquétipos e sessões generativas. E a gente tem aqui como extra, né, o RAF, que também é uma técnica aí que a gente pode utilizar para responder essa pergunta com as possíveis soluções que a gente gostaria de testar. Então a gente, com base nas personas, né,
e nas suas dores, com base na proposta de valor e com base nos estudos aqui de quais são as possíveis soluções, a gente vai definir lá a lista de soluções que a gente vai testar. E aí a gente entra na quarta e última parte, que é a parte de testar propriamente dito. Então aqui a gente vai ter o pensamento convergente, né? Então a ideia é a gente funilar e filtrar aqui quais são as melhores ideias para a gente prosseguir no projeto. E aí a pergunta principal que vai guiar essa fase seria qual é a solução mais viável e eficaz, né, para o que a gente está querendo resolver. Então a gente tem o Proof of Concept, a gente tem a prototipagem, né, que a gente pode utilizar diversas técnicas de prototipagem, e a gente tem Minimum Viable Product, que seria o MVP, né, e no que a gente tem o X, que é uma abordagem também, uma filosofia que a gente pode aplicar também para tentar responder essa pergunta. Mas os principais aqui é a prototipagem e o MVP, né, onde a gente vai estar entregando o menor produto viável possível, né, para a gente testar e descobrir se é válido, se ele está funcionando. Claro que no final desse processo, né, a gente vai ter entregue um MVP e a ideia é que a gente pegue esse MVP e começa joga ele no início do ciclo novamente. A gente começa a estipular e é interessante porque quando a gente tem o protótipo da solução, seja ela um guia, um mapa de como atender um cliente, qualquer coisa, a gente vai começar a gerar mais dados, né, para a gente poder repassar ele novamente, né, em todo o processo aqui. Então, essa é a ideia geral aqui do Design Think. E eu sei que foi bem rápido aqui, eu até passei, eu acho, um pouco do ponto, mas de forma simples e rápida é assim que funciona esse processo, essa ideia. São várias técnicas, é toda uma matéria de estudo que envolve diversas disciplinas, né, da área de gestão, de estratégia e tudo mais, mas que é muito interessante para você testar e descobrir ideias, né, e tentar ver soluções pensadas principalmente nas pessoas, né, no que as pessoas querem, né, o que elas querem resolver no dia a dia delas. Beleza? Então deixe seu like aqui no vídeo. Se você curtiu, compartilha com um amigo seu e se inscreva no canal. E deixa aqui nos comentários sugestões de novos vídeos e dúvidas, né? Eu vou estar tentando responder o máximo possível. E é isso, pessoal.